Olá, hoje resolvemos conversar com vocês sobre um assunto, sobre um agravo à saúde dos trabalhadores que são muito frequentes, talvez com menos gravidade do que outros, mas com afastamentos do trabalho que levam a muitos trabalhadores ficarem em casa por conta das lesões dermatológicas. Então nós vamos falar das chamadas dermatoses ocupacionais. O que é isso? São alterações de pele causadas pelos mesmos agentes, os físicos, os químicos e os biológicos. Chegamos a falar recentemente aqui sobre duas causas físicas que levam a alterações de pele, que são a vibração e o frio. Existem outros, o calor, existe a umidade, existem outros ainda que levam a alterações de pele que o trabalhador fica exposto. Lógico que além dos riscos físicos, nós temos os biológicos. Então nós temos os fungos, as bactérias, levando lesões de pele e principalmente os riscos químicos, que são os produtos que o trabalhador é obrigado a manusear e que levam a essas alterações. Também, como a maioria dos problemas, existem predisposições pessoais para desencadear quadros de dermatose. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante que o médico do trabalho conheça esses locais onde os trabalhadores irão exercer atividades para, já no exame pré-admissional, selecionar os melhores candidatos para essas vagas. E também aqueles candidatos que seriam desaconselhados a exercer essas atividades. Então, isso para a gente falar sobre a aptidão ou a inaptidão. Como já dissemos no passado, não existe alguém inapto. Aquele indivíduo que está inapto para qualquer coisa, ele deveria estar aposentado na Previdência Social. Mas a inaptidão ou o desaconselhamento para algumas atividades é sim mistério, é sim obrigação do médico do trabalho da empresa. Mais uma vez, o médico do trabalho precisa conhecer o local de trabalho, verificar se o funcionário estará exposto à umidade, a frio, a calor, a vibração, a produtos químicos, como o cromo, como o cobalto, como o titânio, como diversos produtos que geram lesões de pele ao manusear. Também é importante saber quais são as proteções que esse trabalhador terá, tanto os equipamentos de proteção coletivas, como os equipamentos de proteção individuais. Então, obviamente, que aquele indivíduo exposto ao cromo, se ele estiver protegido com uma luva
adequada, ele não terá a lesão ao cromo. Tão simples como isso. Lógico que existem outras lesões, o próprio cromo, levando a conjuntivites e a outras alterações oftalmológicas. Mas a proteção com equipamento de proteção individual é muito importante. Lógico, também já dissemos que o equipamento de proteção individual, ele é o último recurso. Ele não é o ideal. Não é bom ninguém trabalhar com um capacete, com uma luva, com um avental, com um respirador facial, etc. Porém, a importância destes equipamentos são para que nós não deixemos o trabalhador adoecer, com que a gente faça que a vida dele seja melhor no trabalho. E aí deve-se usar, né? Usar durante o trabalho, durante a exposição aos agentes agressivos ao indivíduo. Então nós já dissemos que existe a predisposição, existem pessoas que não deveriam trabalhar em alguns postos expostos a riscos e como fazer o diagnóstico. Nós orientamos sempre ao empregador, ao supervisor direto, ao gerente, ao gestor, que ao menor sinal encaminhe esses funcionários para nós. Lógico que sempre é importante o diagnóstico precoce, né? O ideal é evitar que o diagnóstico ou que a doença ocorra, mas o diagnóstico precoce é sempre melhor. Então, cabe ao médico receber esses indivíduos que estão apresentando alterações de pele, por exemplo, né? Nós temos muitos lugares onde trabalham-se com esses produtos que a gente citou e desencadeia quadro em diversas pessoas. É muito difícil ter isoladamente um quadro só de dermatite. Também pode, mas, de qualquer forma, nós vamos examinar, nós vamos tirar uma história desse indivíduo. Eu já vi, muitas vezes, alergia a outros fatores que ficam rotulados como ocupacional. Então, cabe ao médico tirar uma história que a gente chama de anamnese, uma história clínica muito boa, um exame físico ainda melhor, e aí, se for necessário, lançar mão de alguns exames de laboratório. Basicamente, nós temos os exames de biópsia, né? Tirar um pedacinho, e de contato, né? Que é o chamado PET test. Nós temos mais de 4.000 produtos que podemos lançar mão e examinar. E nesses PET tests, eu particularmente já vi trabalhador que não tinha, por exemplo, alergia ao óleo de corte que ele usava na metalúrgica que trabalhava, mas sim tinha alergia a mertiolate. Ou seja, não é uma dermatose ocupacional, é uma dermatose sim, mas pelo uso de mertiolate. Lembro de um outro caso que apareceu no PET test, um produto que entra na composição do sabonete.
E viemos a descobrir que esta funcionária, ela tinha na casa dela uma fábrica de sabonetes. Então, veja, é muito importante que nós façamos um diagnóstico preciso, de certeza, para orientarmos a esse nosso paciente, a esse colaborador, de como agir em relação às alterações de pele, aos agravos à saúde desse trabalhador. O assunto é vasto, mas eu acho que ficaria hoje por aqui, para que todos saibam que existe a chance de ter lesões de pele por conta do trabalho. Mais do que isso, normalmente nós encontramos essas alterações em dedos, em mãos, em antebraços, em braços, em face, que está mais exposta ao produto químico. Para ficar novamente bem marcado, todos os funcionários que tiverem alguma alteração devem ser encaminhados o mais rápido possível ao serviço de saúde ocupacional da empresa.